Muito boa tarde, meus amores, boa noite, você que está assistindo aí, ou bom dia! Eu sou a professora Veridiana Torres e estou dando continuidade à terceira aula sobre sentidos. Hoje falaremos sobre audição. Vocês já perceberam como as pessoas, percebem o som? E aí eu trago essa imagem, aí bem interessante, para que vocês entendam o que eles estão fazendo, Estão procurando ouvir o quê? Gente, as ondas sonoras, após atingir a orelha, são encaminhadas para o interior do canal auditivo, tá? Logo, vocês vão entender que é o local onde está localizada uma fina membrana chamada tímpano, tá bom? E aí o tímpano é muito delicado, sensível, por isso que não é para estar metendo nada no ouvido, de modo que pequenas variações de pressão são capazes de colocá-los em estado de vibração. É por isso que a gente percebe o som, tá ok? E aí, só para relembrar, a vocês, nós já vimos os receptores e estímulos sensoriais, vimos sobre a visão e seu funcionamento, os problemas de visão, e estudamos sobre o tato, receptores da pele, não é isso? Olfato, receptores das cavidades nasais, a gustação, que vocês conhecem por paladar, receptores da língua, e finalizando este conteúdo, vamos falar sobre audição, tá bom? Que é a estrutura da orelha humana e suas funções. E aí, para a gente entender, que a percepção do som, ela é feita pelas orelhas que captam ondas sonoras e enviam o que, gente? Estímulos para o cérebro. Além da função de audição, a orelha também envia aos cérebros informações, sobre o respeito do equilíbrio do corpo. Muito interessante essa informação. E aí, só para vocês ficarem por dentro e não esquecer jamais que as orelhas localizadas, de lado a lado da cabeça, existem 3 regiões. Quem chuta aí? Orelha externa, orelha média e orelha interna. Todas elas têm sua função. E aí, gente, a orelha externa, eu trago aí a figurinha da orelha, é formada pelo pavilhão da orelha e pelo meato acústico externo. O pavilhão da orelha, gente, direciona ondas sonoras para dentro da orelha. É para isso que vocês vão conseguir ouvir. O meato acústico externo é um canal com cerca de 2 centímetros de comprimento nos adultos, que termina nas membranas tipânicas, E lembra dos tímpanos que eu falei? Então, a membrana tipânica, se vocês observarem nesse esquema, nessa figura, vocês vão ver o nome tímpano, É fina, semi-transparente. Ela tem cerca de 1 centímetro de diâmetro nos adultos. Ela marca o fim da orelha externa e o início da média, É o limite, tá bom? Aí nós temos a membrana tipânica, como eu falei, ela vibra quando as ondas sonoras chegam a ela pelo meato acústico externo. Então, ao vibrar essa membrana, tá, gente? O martelo, chamamos lá dentro, ossílico que está ligado à membrana tipânica, também vibra e transmite a vibração para a bigorna. Olha só, mensagens um para outro para chegar ao som, tá certo? E esta, por sua vez, transmite a vibração para o estribo, tá? Os ossículos de audição aumentam as vibrações que recebem da membrana tipânica, com o resultado, a vibração na base do estribo é sempre mais forte do que a vibração da membrana tipânica. Os ossículos funcionam, portanto, como amplificadores do som que chega à orelha, tá? E aí vocês vão
ver, né, que a tuba auditiva possibilita que a pressão do ar dentro da orelha média seja a mesma com a de fora. Gente, isso é possível porque ela se comunica com a faringe, por onde passa o ar que respiramos, né? E aí, se você já viajou por regiões da serra, deve ter percebido que ao descer a serra vocês têm aquela pressão na orelha. Uma dica que eu dou é que você fique mascando o chiclete que mexe aqui, ó. E aí vai ajudar nessa sensação ruim. Essa sensação, gente, se deve ao fato de que a pressão do ar fora da orelha está maior do que dentro e o tímpano é empurrado para dentro. Então, o equilíbrio é restabelecido quando abrimos a boca, que eu acabei de falar, né? Com a comunicação dela com a orelha média. A pressão se iguala ao tímpano e volta de forma normal, passando o que? O desconforto. E aí vocês vão entender que a orelha interna, né, e o equilíbrio contém suas estruturas, que é a cóclea e os canais semicirculares. A cóclea, gente, é uma estrutura óssea semelhante a um caracol, tá? Que faz aquela curva. É uma parte da orelha interna responsável pela audição, tá bom? Dentro da cóclea existe o líquido que se movimenta com vibrações transmitidas para a orelha média, tá? Ao se movimentar, receptores localizados na parede da cóclea são estimulados aos impulsos nervosos e são enviados para o cérebro. Tia, professora, tá muito rápido. Gente, esse conteúdo tem no livro de vocês, passo a passo. Já os canais semicirculares, eles são o quê? Responsáveis por enviar o encéfalo. Estímulos que resultam em noção, equilíbrio e localização do espaço. Assim como na cóclea, esses canais estão preenchidos por um líquido também. Quando nos movimentamos, andamos, sentamos em uma cadeira, deitamos, balançamos a cabeça, esse líquido, né, que fica aqui dentro também se movimenta, estimulando receptores que enviam mensagem para o sistema nervoso central e assim temos a consciência na posição da cabeça no espaço. Interessante. E aí, deu para entender o que eu disse? Então, gente, perdoe-me quem é mais prático do que eu, né? Eu tentei falar meu nome na língua de sinais, tá? Então, a língua brasileira de sinais é conhecida amplamente por Libras e é usada por milhões de brasileiros surdos e também ouvintes. De acordo com o IBGE, há mais de 10 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva no Brasil, tá? Gente, a educação dos surdos no país, que resultou na criação de Libras, remonta na instalação da primeira escola para surdos no século XIX. O desenvolvimento de políticas de inclusão para a comunidade surda fez com que, em 2002, a Libras fosse reconhecida como língua oficial, é uma língua, gente, tá? Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, com a Lei 10.436. Isso foi um resultado de ampla mobilização da comunidade surda na luta pela ampliação de seus direitos. E é tão importante que cada vez mais tem profissionais, né, professores como eu e outros, que buscam compreender esta língua para poder facilitar nas aulas, né, e é a questão de inclusão, tá bom? E aí, gente, a língua brasileira de sinais, Libras, né, as Libras, porém, só foi reconhecida como língua a partir da lei citada, 10.436, que determinou o seguinte, eu trago para vocês, artigo 1º, é conhecida como meio legal de comunicação a expressão de línguas brasileiras de sinais, Libras, né, e outros recursos de expressão a ela associados.
E aí tem parágrafo único, ou seja, entende-se como língua brasileira de sinais, Libras, a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e de fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas no Brasil. E aí vocês podem estar se perguntando, professora, Libras é língua ou linguagem? Gente, ao contrário do que muitos acreditam, as Libras não é uma linguagem, tá? É sim uma língua, pois é falada por um povo que possui regras, estrutura, síntese semântica e pragmáticas próprias e bem definidas. Já a linguagem é um mecanismo usado para transmitir nossas ideias e pode ser tanto de forma verbal quanto não verbal, né? E no Brasil, gente, muitas pessoas com deficiência auditiva utilizam uma língua de sinais conhecida como Libras, que eu acabei de falar para vocês, né? Tentei até fazer os símbolos. No livro de vocês tem aí o alfabeto, que é os símbolos a partir das mãos, é muito importante aprender, tá? E aí, para vocês compreenderem melhor o significado de cada ação das mãos, tá bom? É importante também, né, que vocês compreendam que as línguas de sinais são diferentes das demais línguas porque envolvem a visão. É muito importante que vejam o que a gente está fazendo com as mãos, né? A utilização do espaço e não a audição ou a fonação fala. Eu acho que vocês já observaram que em muitas redes de TV tem sempre uma pessoa fazendo sinais em Libras, né? Línguas de sinais, para que vocês possam compreender. Aliás, para que aqueles que são surdos possam ver e fazer a leitura, né, do que está sendo dito na TV. Ou seja, as línguas de sinais, meus amores, não são universais. Ou seja, cada país apresenta seu conjunto de sinais. E mesmo dentro de um país também pode existir variações regionais, como pode ocorrer em qualquer outra língua. Os sinais são combinações de formas de movimento das mãos, como falei, e sua interpretação também depende do ponto do corpo no espaço onde estão sendo feitos, né? Então é importante compreender mais, se quiserem fazer uma pesquisa mais, né, sobre esse conteúdo. E eu trouxe também esses dois símbolos, que é para vocês ficarem cientes, né? Que o símbolo de língua de sinais indica que, esse símbolozinho aí indica que o evento, que palestra, filmes ou visita guiada com intérpretes de língua de sinais. No Brasil, gente, também é comum encontrar símbolos em alguns sites que oferecem um tradutor de português para Libras, né? Hoje está crescendo bastante os estudos nessa área para ser intérprete, né? E aí também tem outro símbolo que vocês já possam ter visto em algum carro, né? Normalmente em locais que oferecem acessibilidade, que é esse símbolozinho aí do ouvido, né? Algum tipo de ajuda ou acesso especial para deficientes auditivos. Também podem ser usados para identificar uma pessoa com deficiência auditiva. No Brasil, motoristas com deficiência auditiva podem usar um adesivo com esse símbolo no para-brisa do carro, né? Não é obrigatório, mas é importante. Até porque as pessoas vão ver, ó, aquela pessoa não escuta, então vamos com calma, né? E como todas as comemorações, né, é também comemorado o Dia Nacional do Surdo, que é comemorado agora pertinho, 26 de setembro, em homenagem à fundação da primeira escola de surdos no Brasil, que foi em 1857, no Rio de Janeiro, tá?
e que hoje é o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, chamado INES. Além do Dia Nacional dos Surdos, a comunidade surda tem outras datas importantes para celebrar durante seu mês. Com isso, temos o Setembro Azul, né? Nós temos o 1º de setembro, que é o aniversário da lei, né? 10 de setembro é o Dia Mundial de todo mundo na língua de sinais. E 26 de setembro é o Dia Nacional do Surdo, né, no nosso país. E 30 de setembro é o Dia Internacional do Surdo, do Dia do Tradutor e do Intérprete. Ou seja, todo setembro é em homenagem aos surdos. E aí, já finalizando, né? Vocês têm que lembrar, né, que a gente tem que ter um cuidado especial, né, com o nosso ouvido. Gente, a orelha é uma estrutura muito delicada. O seu funcionamento depende das funções diversas. Se uma dessas sofrer alteração, a audição pode ser prejudicada. Os médicos recomendam que não se introduza nenhum objeto no meato acústico externo, né? Ou seja, dentro do ouvido, pessoal, para de pegar caneta, coçar o ouvido, não façam isso. Nem mesmo hastes de algodão, né? Não é recomendado estar sempre colocando cotonete limpando, para limpar a área externa, essas curvinhas da orelha, né? E o que mais? Também pode atingir a membrana tipânica e provocar uma ruptura, porque não é bem fininha, né? O tímpano, então, pode prejudicar. No caso de inflamação, dor ou sensações auditivas estranhas, deve-se procurar médico e não pingar remédios ou óleo quente, gente. Nada de receita de vovó. Por favor, vamos procurar um médico para saber o que está acontecendo no ouvido, tá? Outro cuidado importante é evitar a exposição frequente de som muito altos. Vocês, adolescentes, adoram sons agudos, adoram fone de ouvido e coloca no último volume, né? Esses sons intensos. Então, quem frequenta em ambientes onde o nível de ruído é muito alto deve utilizar um protetor auricular, né? Como é o caso de pessoas que trabalham em aeroportos, em construções, especialmente com fones de ouvido. Esses cuidados, gente, sem esses cuidados, as pessoas podem sofrer uma degeneração nos receptores da parede da cóclea, desenvolvendo a chamada surdez ou som surdo. Ou seja, tudo isso que eu falei, se você colocar alguma coisa no seu ouvido, se você machucar, colocar um remédio sem que o médico mande, você vai prejudicar. Resumindo tudo, vai acontecer a chamada surdez de som agudo, tá bom? E aí, gente, a gente chama essa intensidade de som que ela pode ser medida em uma unidade definida como Bell. Bell, professora, sim, cujo símbolo é a letra B. No entanto, é muito mais frequente o uso de um submúltiplo dessa unidade, chamado decibel, que é o D minúsculo com B maiúsculo, cujo plural são decibéis, tá? De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, SI, recomenda-se que os seres humanos não fiquem constantes expostos a ruídos acima de 85 decibéis, sob o risco de prejudicar a sua audição, né? Então, você pode ligar o som muito alto, está passando de 85 decibéis, você vai prejudicar a sua audição. E outra coisa, gente, os trabalhadores, né, que trabalham em obras que fazem muito barulho, as pessoas que trabalham em locais com nível muito alto de ruído, devem se proteger, né, proteger suas orelhas com protetores auriculares, como eu falei de início. Esse tipo de dispositivo faz parte dos equipamentos de proteção individual, chamados EPI, né, que é o uso obrigatório aos trabalhadores expostos a esse tipo de risco. Mas, de novo, você passar o dia trabalhando com aquele barulho, quando chegar em casa você está maluco, né? Então, os fones de ouvido possibilita e escuta individual som, especialmente músicas. É importante evitar ouvir músicas em volumes elevados. Será que vocês conseguem?
Então, estamos chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado do capítulo, do que a gente tem aprendido muito sobre os sentidos. É um conteúdo muito bom de se falar. Se gostou, dá um like aí dizendo que gostou da aula da professora. Comenta também, gente, é importante. Gostou sobre Libras que eu fiz para vocês, que eu trouxe para vocês? Eu sei que vocês vão fazer ótimos trabalhos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima aula, tá bom? Beijo da professora Veridiana.